Eu cumprimento a Igreja do Senhor Jesus com a graça, com a paz, e que o Senhor possa abençoar de maneira sobrenatural a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu lar. Hoje é motivo de muita alegria, em especial porque estamos aqui reunidos nessa noite para relembrarmos tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. A salvação dele, feito já foi dito aqui, a salvação foi completa. E o Senhor, quando chama, quando escolhe, ele faz uma obra completa nas nossas vidas. E gostaria de cumprimentar você que está em casa, você que não pôde vir, você que está nos assistindo pela internet, que a bênção do Senhor possa te alcançar também aonde você está, no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, do versículo 1 em diante. Marcos capítulo 2, do 1 ao 12, nós vamos ler. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que razoavam em seu coração, dizendo: Por que diz estes assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te glorificamos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que aqui já aconteceu, pelos hinos, ó Pai, que foram entoados a ti, engrandecendo, ó Pai, o teu nome, bendizendo, ó Pai, as obras que o Senhor fez e as que o Senhor está fazendo e as que o Senhor fará ainda. Pai, prepara o nosso coração, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade, ó Pai, para falar conosco nessa noite, ensinando-nos, ó Pai, as coisas do teu reino, ensinando-nos, ó Pai, a buscarmos a tua face e a tua presença. Nós te louvamos, nós te glorificamos e pedimos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, na nossa pequenina fé e ensina-nos a andarmos nos teus caminhos
e que o nosso eu caia por terra, mas que o Senhor venha crescer em nossos corações a cada dia mais. É o que te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Na presença de muitos que duvidavam do poder de Jesus, muitos que duvidavam de quem era o Senhor, assim como nos dias de hoje muitos duvidam, muitos têm passado por cima desses detalhes. Jesus agora está dentro de uma casa e à vista de todos aqueles que duvidavam de quem ele era, Jesus faz esse grande milagre. E quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que Jesus perdoa e cura um paralítico, simplesmente usando a palavra. Simplesmente usando a palavra. Hoje, se nós olharmos, ainda não... há muitos que duvidam do poder da palavra do Senhor. Muitos acham que essa palavra caducou, muitos acham que essa palavra ficou velha, que ela está fora de moda, que isso foi para aqueles dias, que não é para os dias de hoje. Mas eu digo para você, Jesus continua o mesmo. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e será o de amanhã. Ele continua ressuscitando, ele continua curando doentes, levantando paralíticos, fazendo cegos verem, tirando as traves dos nossos ouvidos. Quantas pessoas têm se despertado nesses últimos dias? Mas, contra a palavra do Senhor, sempre haverá opositores. Muitas das vezes nós falamos a respeito de uma cura, do milagre que recebemos. Quantos duvidam? Quantos dizem, será? Isso que está acontecendo é possível? Não tem base. Embora, como Pedro nos lembra, Pedro vai nos lembrar lá em uma das cartas dele, nossa carne há de perecer, a nossa carne vai passar, mas a palavra do Senhor vai perdurar para sempre. Essa não passa. Por meio da fé no Evangelho, recebemos a promessa da vida eterna. É somente através do Evangelho que nós recebemos a promessa da vida eterna. É engraçado que eu estava lendo algumas coisas esses dias a respeito dos grandes pintores, filósofos que houve. Todas essas pessoas procuravam, através das suas pinturas, através dos seus sonhos, através das suas filosofias, das suas maneiras de vida, tentar encontrar o Todo-Poderoso, encontrar alguém além dessa vida, porque todos têm noção. E quando nós vimos, no caso, por exemplo, de Van Gogh, esse cara pintou muitos quadros maravilhosos, mas todos eles, se você pegar esses quadros, todos eles tinham uma visão, apontavam para um Criador. Tentavam construir uma escada como aquela que Jacó viu, como a Torre de Babel, tentando construir uma escada para alcançar o Todo-Poderoso. Mas a palavra do Senhor nos diz que é somente pela fé e através do Evangelho. Van Gogh, em dado momento de sua vida, ele não alcança o objetivo e ele suicida. Ele vai se suicidar. O outro que o sucedeu, que era da mesma linhagem dele, tentou suicídio por várias vezes. E assim foi. Todas essas pessoas que tentaram alcançar algo do sobrenatural, tentar ver o sobrenatural de Deus, ficaram pelo meio do caminho, não alcançaram. Mas o Senhor trouxe essa revelação, essa coisa tão maravilhosa
para os pequeninos como nós. Uma salvação que é de graça. Uma oportunidade que você não precisa construir escadas. Você não precisa se esforçar, é simplesmente pela fé, você aceitar e acreditar em tudo que está escrito, que vai se cumprir na sua vida, e no final você encontrará com seu Salvador. Essas pessoas suicidaram, fizeram tanto, pintaram tanto, fizeram tantas coisas, e não alcançaram a plenitude daquilo que tanto almejaram, porque tentaram pela sua própria força, pela sua visão, pela sua maneira de viver, de agir, de pensar, tentar alcançar o inalcançável pelas nossas próprias forças, que é somente através do Senhor, quando Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós só encontramos esse caminho, essa verdade, essa vida, através dele, através da fé. Se não for pela fé, nós não vamos encontrar esse caminho. Se não for pela fé, nós não vamos encontrar a fonte da água viva, que é o Senhor Jesus. Nós não vamos encontrar o alimento, o pão para saciar a nossa caminhada nesse deserto da vida. Estamos passando por esse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Estamos nesse mundo, mas estamos de passagem. Nós não temos direito, assim como Deus prometeu a Abraão, olha, seja peregrino nessa terra. E a Bíblia fala que Abraão não conseguiu um palmo de terra, não conseguiu nada. Ele viu as promessas de longe e morreu esperando na promessa. Assim também temos que ser nós temos que viver nesse mundo como peregrino, como se estivéssemos aqui de passagem, mas de olho numa pátria melhor, numa Canaã celestial, aonde não há choro, aonde não há pranto, aonde não há dor, aonde não teremos que lutar para possuirmos a nossa terra. Uma terra que verdadeiramente vai manar leite e mel. O povo de Deus entrou em Canaã, mas ali havia gigantes, havia nações, havia oposição a eles. Mas nós sabemos que nós também estamos passando por essa terra, estamos marchando, estamos caminhando. Mas se tudo é somente pela fé e crendo no Evangelho. A causa da paralisia desse homem não nos é informada. Não fala por que esse homem se tornou paralítico, mas era um costume já daqueles rabinos naquela época, que eles julgavam que se uma pessoa estava doente, havia pecado na pessoa. E Jesus começa levando a eles para o lado que eles criam. Já a primeira fala de Jesus é uma fala carinhosa. Filho, filho. Jesus chama ele de filho. Perdoados estão os teus pecados. Mas quando Jesus fala isso, aqueles homens agora, aqueles escribas que estavam ali, não conseguiram entender nada, não conseguiram compreender quem era Jesus, que Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o verdadeiro Filho de Deus, e Ele é Deus. E eles no coração agora, eles começam a razoar, pensar, e dizer com eles, ele está blasfemando. Ele está blasfemando, ele não pode perdoar pecados. Quem pode perdoar pecado é só um, que é Deus. E ele não é Deus, ele é homem. E quando eles falam isso, o Senhor Jesus vai dizer para eles, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda. Levanta e anda. Perdoar o pecado era fácil. Agora fazer um homem totalmente paralisado, um homem totalmente dependente da ajuda dos outros, um homem que pela fé daqueles 4 que talvez calcularam, opa, nunca mais vamos carregar esse homem, vamos levá-lo até quem pode curar,
até quem pode mudar a situação dele. Mas ali agora, eles chegam naquela casa, não tinham como entrar. Havia pessoas por todos os lados, a casa estava superlotada. Mas agora vocês imaginem aqueles 4 homens subindo pelo telhado, abrindo um buraco que dava para descer uma maca, descer uma cama, à base de cordas, para que aquela cama chegasse até perto, em frente ao Senhor. O perigo que aquelas pessoas que estavam ali dentro, porque aqueles que subiram no telhado, tiveram que abrir um buraco grande no telhado. Imagine a poeira que caiu, a terra, pedaço de coisas, deles desmanchando, deles tirando. O reboliço que não deve ter sido ali dentro daquela casa, porque o telhado foi aberto. Imagine vocês, nós estamos poucos aqui, mas se tentar arrancar um pedaço dessa telha aqui para descer uma cama aqui, que sujeirada não vai cair? O que não vai acontecer? Que confusão que vai ser? Mas quando aquele paralítico desce, Jesus olha para a fé daqueles 4. Fé que, se você pegar o Evangelho de Mateus, você vai ver no Evangelho de Mateus, capítulo 9, essa mesma fala está na sequência do endemoniado de Gadara. Em Gadara, o Senhor foi expulso. Em Gadara, aqueles homens disseram: saia do nosso território, some daqui, nós não te queremos aqui, você nos deu prejuízo com os porcos. E nós temos que prestar atenção numa coisa simples. Aonde o Senhor é rejeitado, ele não fica. Aquele que rejeita o Senhor Jesus, aquele que rejeita, ele não vai ficar. Ele não vai ficar ali. E quando você pega a história de Gadara, você vai ver que quando Roma destruiu Jerusalém em 70, a primeira cidade a ser destruída foi Gadara. Ela foi totalmente destruída. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. Foi o primeiro lugar a ser destruído. O Senhor viaja dali agora, segundo o Evangelho de Mateus, e volta para a sua cidade, aonde ele estava morando naqueles dias. Ele volta para Cafarnaum. E ali agora ele está dentro de uma casa. E dentro dessa casa vai acontecer todas essas coisas. E o Senhor vai dizer: mas qual que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer a esse paralítico: levanta e anda? Tem bom ânimo, filho. Um carinhoso encorajamento primeiro. Essa é a mesma fala que o Senhor fala para cada um de nós nesses dias. Nesses dias que estamos passando por lutas, por problemas, o Senhor está dizendo, assim como Ele disse para aquele paralítico: tem bom ânimo. Uma palavra carinhosa de ânimo, de alegria. Mas se nós olharmos aqueles escribas, aqueles fariseus que ali se encontravam, aqueles homens também não estavam de todos errados, porque a Bíblia, de canto a canto, no Velho Testamento, vai nos dizer que quem tem o poder para perdoar pecados é somente Deus. E quando o Senhor perdoa aquele homem, e os ensinamentos são que só Deus perdoava pecado, como está escrito lá em Êxodo 34. Êxodo 34, 6 e 7, aonde Moisés vai escrever. Moisés escreve assim: e passando o Senhor adiante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações,
que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Aqueles homens estavam lembrando isso aqui, que só Deus perdoava pecado. Mas Jesus agora com a autoridade, imediatamente, com a autoridade de Deus, Jesus vai falar: perdoados estão os teus pecados. E é só Ele que pode perdoar os nossos pecados. É só Ele pode perdoar tudo que temos feito. Ele também revela outro sinal, e que não é pequeno, o sinal da própria divindade, da sua qualidade em honra com o Pai. Jesus vai demonstrar ali agora, quando Ele perdoa os pecados, que Ele faz aquele milagre, que tudo ali acontece. Jesus está declarando para aquele povo: olha, eu sou Deus, eu sou um com o Pai. Eu vim do Pai, eu vim aqui para fazer isso, para que vocês creiam que eu sou o Senhor, que eu sou o Filho de Deus, mas eu também sou Deus. Aquele povo aqueles homens ficaram paralisados. Os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam: este é blasfêmia. É engraçado que eles não conseguiram ver que quem estava blasfemando era eles. Eles é que estavam errados, eles é que estavam blasfemando, mas invertendo a posição, dizendo que era o Senhor que estava blasfemando. Este foi um longo conflito entre Jesus, os escribas, aqueles judaizantes, durante todo o período da vida do Senhor Jesus, da vida e obra dele. Esse foi o problema, porque eles não creram, não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. Eles descreveram Jesus como um feiticeiro, pecador, que não quis dar ouvido à sabedoria, que procurava destruir a lei de Moisés. Aquele povo continuava cego e continua cego até os dias de hoje em Moisés. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, Moisés tinha ficado tantos dias na presença da glória de Deus, que quando Moisés desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava. E aquele povo agora, quando viram aquilo, aquela coisa espetacular, aquela coisa fabulosa, eles tiveram medo e eles disseram: olha, Moisés, não fala Deus conosco, fala tu conosco. Você ouve a Deus e você fala conosco. E Moisés teve que colocar um véu no rosto, porque o rosto dele brilhava tanto. Mas aquele véu, até os dias de hoje, ainda está diante do povo judeu. O povo judeu até hoje está esperando Moisés falar. Até hoje eles creem que o que vale é o que Moisés falou, não é o que o Senhor Jesus fala. Não é o que o Senhor Jesus tem nos ensinado através dos evangelhos. Não é o que ficou escrito para nós. E eles vão dizer: olha, ele está tentando destruir a lei de Moisés. A Bíblia fala: olha, Moisés foi meu servo. Moisés foi servo em toda a minha casa. Mas o servo um dia se vai. E a hora que vem o filho, este é o Senhor. Esse não se vai. Esse veio e veio para ficar. Ele veio para dar vida ao mundo, para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Mas ele morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida junto com ele. Assim como Jesus viu a fé do paralítico, ele também viu os pensamentos dos escribas contra o seu gracioso ministério. Obviamente, seria mais fácil dizer:
perdoados estão os seus pecados. Aquele paralítico levado até Jesus, aquele moço não tinha muitas expectativas. A única coisa que ele tinha esperança ali era de um remédio, de uma cura. Mas enquanto ele está ali, que ele é descido, ele esperando um remédio, talvez uma imposição de mão, talvez derramasse um azeite nele, ungisse. Jesus somente com a palavra diz, perdoados estão os teus pecados. E aquele homem agora deitado ali, enfermo daquele jeito, Jesus dá uma ordem, uma só ordem. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem tinha passado talvez uma vida, a Bíblia não fala quanto tempo, mas dando trabalho aos seus familiares. Uma pessoa nessa condição dá trabalho para muita gente. É muita gente para cuidar, é muita gente. Imagine as necessidades fisiológicas desse homem. Tudo que ele tinha que fazer dependia de alguém. Quem já viu uma pessoa enferma nessa situação, quem já conviveu, sabe como que é trabalhoso. Aquele homem tinha dado muito trabalho para a família, mas Jesus vira para ele agora e fala, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vai dar alegria para a tua família, vai trazer felicidade para a tua casa a partir de hoje, vai consertar tudo aquilo que ficou atrapalhado, tudo aquilo que aconteceu, mas tinha um detalhe. Aquele homem que chegou ali paralítico, ele tinha que pôr a cama na cabeça. Ele tinha, aonde não coube para ele entrar, eles não puderam entrar, agora ele tinha que pôr a cama na cabeça, e todos tinham que abrir caminho para ele, porque ele tinha que passar, porque todos tinham que testemunhar que ele foi curado, que ali aconteceu um milagre, que Jesus transformou a vida daquele homem. E muitas das vezes, meu irmão, nós recebemos bênção em cima de bênção. A nossa vida é transformada, mas ninguém vê a transformação. Nós não queremos mostrar aquilo que o Senhor fez por nós. Nós não queremos testemunhar das bênçãos que temos recebido dia após dia. Das bênçãos que nós recebemos, nós não agradecemos por acordarmos de manhã e respirarmos esse ar tão maravilhoso que vem de graça, que está aí à nossa disposição. Nós não agradecemos pelo nosso alimento, pela água que bebemos, não agradecemos pela roupa que vestimos, por tudo que temos. Esquecemos que nu viemos e nu partiremos desse mundo. Não vamos levar nada. Não vamos levar nada desse mundo. E esse paralítico agora sai dali, carregando aquela cama, e todos têm que olhar e admirar e ver aquilo que o Senhor fez. Mas nós temos que observar uma coisa. Quando nós confessamos os nossos pecados, seja publicamente ou seja privado, particular, sozinho, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando confessamos e de repente você ouve a palavra do Senhor, você vem na igreja, você vem numa casa de oração e você escuta a palavra de Deus anunciando o perdão que o Senhor nos oferece. É hora de tomar posição, é hora de tomar posse dessa palavra, é hora de acreditar, olha, eu estou perdoado, eu estou sarado, eu estou curado, eu estou liberto, eu fui transformado. Mas muitos continuam na dúvida. Então, como o paralítico, somos absolvidos. Quando tomamos posse, quando confessamos que nós pecamos todos os dias nós erramos, mas quando você ouve a palavra de Deus e você vê que ali houve uma anunciação, uma pregação, uma fala de que o Senhor está te perdoando,
Receba o perdão, aceite o perdão, receba o perdão, seja curado, seja liberto. A absolvição é um grande e precioso tesouro. Se nós olharmos, tudo que o homem tem que almejar, tem que sonhar, tem que desejar, é ser absolvido, é ser solto. É um precioso tesouro, magnificamente esplêndido. É uma coisa esplêndida, não é uma coisa normal. Alguém te dizer, olha, você está perdoado. E não é pouca coisa, não. A dívida nossa é imensa. A nossa dívida é impagável. Assim como Jesus conta aquela parábola daquele devedor que incompassível, e Jesus vai falar do Senhor lá, que a dívida daquele homem com aquele Senhor era uma dívida imensa, impagável. Assim é a nossa vida. Foi preciso que o Senhor pagasse, nos perdoasse toda a nossa dívida, todo o nosso débito. E nós temos que aceitar com todo louvor e ação de graça aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Ele tem feito a cada dia. E nós temos que abrir a nossa boca constantemente e dizermos: Jesus, Tu és precioso, Tu és o Salvador, Tu és o Senhor, alegra-nos o anúncio da Tua palavra. Para quantas pessoas a palavra de Deus não tem sido alegria mais? Se tornou uma coisa tão corriqueira, tão comum, que duvida que a palavra tem poder, que duvida que o Senhor continua fazendo as mesmas coisas que Ele fez há 2000 anos atrás. Duvida que Ele pode levantar aquele que está caído, que Ele possa dizer àquele que está vivendo no mundo perdido aí, no mundo das drogas, está procurando ilusões, aonde não tem, que Ele diz: seja liberto. É a palavra que nós temos que levar a quem estiver precisando, que Jesus ainda liberta, que Jesus conhece os nossos problemas. E agradecer por Ele ter levado todos os nossos pecados. E quando nós olhamos a tarefa que Jesus deu a esse homem, foi uma tarefa muito grande. Uma tarefa muito grande. Um homem enfermo, paralítico. Hoje, se uma pessoa fica 1 mês ou 2 com a perna engessada, com o braço engessado, tem que passar longo tempo fazendo fisioterapia, para ir voltando aos pouquinhos. Quando vai andar, tem que colocar aqueles 2 ferros de lado para a pessoa ir aprendendo a caminhar devagarzinho, andar no andador. E tantas coisas que tem, mas quando Jesus entra na vida da pessoa, quando Jesus sonda o coração, vê a mente de uma pessoa e vê que aquela pessoa tem fé para ser curado, Ele somente diz: levanta e anda. Não tem que procurar fisioterapia, não tem que procurar nada. A cura do Senhor é instantânea e imediata. E só Ele pode trazer a cura e o alívio dos nossos problemas. Os movimentos daquele homem, a hora que ele levanta e sai, servem de uma prova incontestável de que Jesus havia curado completamente. É assim, meu irmão, é os nossos testemunhos. É assim a nossa vida. Eu fui uma pessoa completamente alcoólatra mesmo, dependente mesmo do álcool. E esse testemunho, eu tenho certeza que já tem 30 anos quase, que eu tenho dado dentro da minha casa, da minha família, que eles me conheciam e sabiam o como eu era. Ou mesmo aqui dentro da minha casa, com a minha esposa, com as minhas 2 filhas. Não vou dizer o Leandro, não, que o Leandro não me conheceu nessa época.
Mas o quanto eu andava bêbado aqui pelas ruas do conjunto. O quanto eu andava caído. Mas o dia que o Senhor teve misericórdia de mim, que Ele estendeu a mão, Ele me levantou. Eu já tinha tentado de todas as maneiras parar. Mas se o Senhor não estender a mão, não vai haver mudança. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, tem enfrentado. Mas eu te digo, o Senhor está com as mãos estendidas. Ele não está olhando o seu passado. Ele não está olhando o que você fez, qual foi o tipo de coisas que você cometeu, o que você fez. Ele é grandioso, Ele é poderoso. Ele não olhou o que esse homem tinha feito. Ele só disse somente: filho, os teus pecados estão perdoados. E Ele perdoa, é Ele que nos tira, nos ressuscita desse mundo caído, desse mundo de mortes. É Ele que nos traz para a presença dEle e nos chama de filho. Paulo disse: olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver, feito eu expliquei hoje de manhã cedo, que a palavra do Senhor, nos lábios de Martinho Lutero, era simplesmente isso. O pregador anuncia a palavra, lê a palavra do Senhor, explica a situação da pessoa, aceitar ou não aceitar, faz um convite para que aquela pessoa coloque aquela palavra no seu coração e deixa a palavra fluir na vida dele. E também anuncia: olha, a palavra foi anunciada. Feito o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: de graça recebi e de graça vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Mas semelhantemente, também depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: olha, este é o cálice da nova aliança. Fazer isso todas as vezes que lembrardes de mim. E Paulo ali vai anunciando: mas olha, não faça isso de qualquer maneira. Tem que fazer com entendimento, com sabedoria. Porque no meio de vós há muitos que dormem e muitos que estão perecendo, porque não estão fazendo com a devida sabedoria, com entendimento, com discernimento do que é a ceia do Senhor. No momento em que a gente participa da ceia do Senhor, é um memorial. O suco não se transforma no sangue do Senhor, não há uma consubstanciação. O pão não se transforma no corpo do Senhor, até porque no dia que o Senhor partiu o pão, Ele estava presente. É para a gente fazer em memória, relembrando daquele sacrifício, daquela morte sacrificial que Ele fez por cada um de nós, que Ele se entregou por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida. E Paulo fala assim: olha, não faça de qualquer maneira. Observe cada um. Observe a cada um. Nós temos que relembrar aquela palavra de Davi, quando Davi diz: Senhor, sonda-me, vê se há em mim, Senhor, algum pecado, algum mal. É isso que Paulo está falando aqui, em um dos versículos, que é quando ele diz: olha, examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e participe. Paulo está dizendo: olha, não fique ninguém sem participar. Se você já tomou uma posição, se o Senhor te ofereceu tão graciosa graça, e você compreendeu, você entendeu que você tem que tomar uma posição pelo Senhor, aceitar
e dizer: Senhor, entra na minha casa, feito Zaqueu disse, entra na minha vida, restaura-me. Se você compreendeu a situação de Naamã, quando Naamã entra no Rio Jordão e é lavado, é purificado, é limpo da sua lepra, você está apto para participar da ceia do Senhor. A ceia não é da Igreja Batista. Essa ceia não é de nenhuma denominação. Essa ceia é do Senhor. É para aquela igreja universal, a igreja invisível, mas a igreja real. A igreja que vai ser levada ao céu. A igreja que o Senhor vai vir buscar dentro de pouco tempo. Uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja que entende e que compreende o que foi feito, o que o Senhor fez por cada um de nós. E Ele está voltando. Ele está voltando. E Ele fala, em Mateus Ele vai dizer que Ele espera ansioso para o dia que Ele vai tomar de novo o suco da videira, mas agora junto com com a igreja dele, junto com cada um de nós, lá na glória, e Ele nos servindo a ceia. Essa é a nossa alegria. Mas quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe, ele está dizendo, olha, para um instantinho, examine-se um pouco, pense um pouquinho e participe. Examine-se o homem a si mesmo, pensar, meditar, pedir o Senhor para nos trazer à memória se há alguma coisa que precisamos consertar. E nós vamos tirar um minuto que você possa se examinar a si mesmo. Para um pouquinho, pensa, peça perdão ao Senhor. Senhor, se porventura tem alguma coisa que eu fiz, que eu não estou lembrando, me perdoa, Senhor, mas eu quero participar da mesa do Senhor. No capítulo 6 do livro de João, o apóstolo João vai dizer as palavras do Senhor ali, quando Jesus disse, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E hoje nós temos visto a igreja do Senhor tão fracionada, aonde muitos não valorizam mais a ceia, não valorizam a palavra do Senhor, porque quando a pessoa negligencia participar da ceia do Senhor, ele está dizendo que não tem importância, isso é só um ritual, mas não é não. O Senhor Jesus deixa claro no Evangelho de João, que quem não comer, quem não participar, não tem parte com ele. Então, enquanto estamos nessa vida, vamos relembrar aquilo que o Senhor fez por cada um de nós naquele glorioso dia. Curva a sua cabeça e vamos
Qual que é a primeira? Qual que é a primeira? Se você que está aqui conosco nessa noite, somos poucos, mas se tiver, você for de outra igreja e está em comunhão com a tua igreja, não deixe de participar da ceia. A ceia, feito eu disse, ela não é da igreja, a ceia é do Senhor. Amém? E se tiver alguém que queira congregar conosco, também e até se manifestar, para que a igreja a esteja recebendo como irmão, como membro da igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém? Se tiver alguém que se manifeste, aqui está a nossa irmã Elaine. Ela já tem vindo em alguns cultos, ela já é lavada, remida no sangue do Cordeiro, e ela se levantou para estar participando aqui com a gente. Eu gostaria de perguntar à igreja como se a igreja aceita a Elaine como uma membra, uma serva em Cristo aqui nesse lugar, se a igreja concorda. Glória a Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Pode sentar. Depois, nós estamos nessa pandemia, nessa confusão aí, mas que você possa, nos seus momentos do seu devocional, lembrar da Elaine, lembrar da sua filha, do filhinho, do esposo dela, que também é o servo do Senhor, mas não está congregando ultimamente, né? Ele não está congregando, mas lembra dele em oração, lembra da família e também pedindo ao Espírito Santo que traga o consolo ao coração dela, que ela teve uma grande perda esses dias do pai, e são coisas que só o Espírito Santo traz o alívio e é só o tempo. Amém? Amém. E nós vamos passar servindo o pão e o suco. Não deixe de participar. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou teu respirar, em trevas se encontrou o Filho,
guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre, pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado
nosso irmão Eli vai consagrar o pão e o vinho em nome do Senhor. Senhor Deus maravilhoso e eterno, aqui estamos, Senhor Jesus, na tua casa, reunido aqui na tua presença, para participar, Senhor Jesus, dessa ceia, que é servida, Senhor Jesus, com todo carinho, representando o Senhor. Então, Senhor Jesus, nesta noite eu consagro a Ti esta ceia, Senhor Jesus, que vamos participar agora, com todo carinho, com todo amor, para que possamos, ó Senhor, estar fazendo a vontade do Senhor e alegria no Teu coração, porque a Tua alegria é nossas forças. Assim, Senhor Jesus, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada um que está aqui nesta noite e que vai participar dessa ceia neste momento. Eu consagro com todo carinho, com todo amor, a Ti essa ceia, Pai, em nome de Jesus. Glória. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos todos em memória do Senhor Jesus, participando do pão. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu nome. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos em memória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glórias ao Senhor. Na presença dos homens, presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Te louvarei. Presençando em guerra, Vou celebrando a minha vitória. Eu te louvarei. te louvarei. Sobre Toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia, aleluia. Hey, hey, hey.